marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Só uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres, construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727, tinham sido atingidas por 2 aviões maiores. Jatos 767 sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas as pessoas a brasileira Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo.
E lá estavam o capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. Bombeiros, e tinha pessoas em choque. Eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça. A gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos de Nova York. O edifício abrigava lojas e escritórios de 430 empresas, onde trabalhavam 50 mil pessoas. Começou a ser construído em 1970, numa tentativa do governo do estado de Nova York de revitalizar o sul da ilha de Manhattan. Desde então, o prédio, o quinto mais alto do mundo e o segundo dos Estados Unidos, virou ponto turístico. Dos dois terraços do edifício, era possível ver a Estátua da Liberdade ao sul, o bairro do Brooklyn a leste e a cidade de Nova Jersey a oeste. Em fevereiro de 93, o World Trade Center foi alvo de um ataque à bomba que matou 6 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. A responsabilidade pelo atentado, há 8 anos, foi assumida pelo terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Um Boeing 757 da companhia aérea United mergulhando diretamente contra o prédio. O impacto abriu uma cratera numa das faces dessa construção imensa, que é, na verdade, um sanduíche de 5 edifícios, um dentro do outro, todos com 6 andares de altura. Das dezenas de portas do Pentágono, milhares de funcionários foram retirados às pressas. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. Os que trabalham em Washington e moram fora da cidade, nos subúrbios, saíram dos escritórios ouvindo informações de que uma outra explosão teria acontecido ao lado do Departamento de Estado e outra ainda próxima ao Capitólio. O clima na capital da maior potência do mundo era de medo e incerteza. A possibilidade de novos ataques estava na mente de todos. Em pouco tempo, Washington praticamente parou. Todo o pessoal foi retirado da Casa Branca e do Congresso. Funcionários federais foram dispensados em toda a cidade. Esse rapaz está surpreso, diz que esperava que o Pentágono fosse mais seguro. Os terroristas estão enganados em achar que conseguiram o objetivo deles. Vão ser condenados por 99% da população do mundo, ele diz. E esse outro diz que deve haver retribuição. É um crime. Tem que haver justiça. Um estado de alerta nas Forças Armadas Americanas foi acionado logo depois do atentado contra o Pentágono. 2 porta-aviões nucleares e vários cruzadores foram dirigidos para a defesa dos litorais do país. A explicação do vice-almirante Steven Petropauly essa tarde foi curta. Nós estamos ainda sob ataque. Até agora, o Pentágono não está divulgando a lista dos funcionários atingidos no atentado. Sabe-se que 35 pessoas estão feridas e não há informação sobre mortes.
A sequência dos acontecimentos levou o governo americano a acionar o plano de emergência. Nunca na história, tantos aviões foram sequestrados ao mesmo tempo. Essa americana, uma nova-iorquina, ela conseguiu explicar como os americanos estão se sentindo hoje. É horrível. Eu não podia imaginar que isso poderia acontecer, que somos tão vulneráveis assim. Os Estados Unidos, o país mais poderoso, o mais rico do mundo. Teve um momento hoje em que o Departamento de Aviação americano perdeu o contato. Não sabia onde estavam 8 aviões. 4 tinham sido sequestrados. 2 da American Airlines. O que se chocou com a primeira torre ia de Boston para Los Angeles. O outro, que atingiu o Pentágono, ia de Washington também para Los Angeles. Segundo a empresa, os 2 aviões levavam 158 passageiros e 17 tripulantes. Os outros 2 aviões eram da United Airlines. O que atingiu a segunda torre fazia a rota Boston-Los Angeles, com 9 tripulantes e 56 passageiros. E o que caiu na Pensilvânia? Um avião com 38 passageiros e 7 tripulantes. Uma das passageiras desse avião, com um celular, conseguiu avisar ao marido: estamos sendo sequestrados. E os sequestradores estão com facas ou punhais. A United não informou se o avião caiu antes de atingir algum alvo terrorista ou se por uma outra razão. Todos os passageiros e tripulantes desses 4 aviões, 285 pessoas, morreram. Logo após o primeiro choque, na torre do World Trade Center, o plano de emergência dos Estados Unidos contra ataques terroristas foi acionado. E pela primeira vez na história americana, essa imagem, aeroportos super movimentados, não foi vista. Todos os aeroportos do país foram fechados para pousos e decolagens. 40 mil voos foram cancelados, os outros transferidos para o Canadá. O Departamento de Aviação Civil informou que eles só voltam a funcionar, talvez, a partir de amanhã, ao meio-dia. A fronteira com o México foi e continua fechada. E alvos em potencial, prédios, monumentos, pontes, túneis, tudo que poderia ser atingido por outros atentados foi isolado ou desocupado. Inclusive o prédio das Nações Unidas em Nova York. Na Flórida, a NASA, a Agência Espacial Americana, entrou em estado de emergência máxima. A Disney fechou os parques na Flórida. Em Seattle, um dos principais pontos turísticos da cidade, essa torre foi fechada. Eram os Estados Unidos tentando se proteger. Na história recente, os americanos sofreram diversas ações terroristas, nem todas promovidas por estrangeiros. Mas o maior de todos os suspeitos é árabe. O primeiro nome da lista de suspeitos é o do saudita Osama Bin Laden, considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Ele vive no Afeganistão protegido pelo governo talibã. Em 1998, Bin Laden teria financiado os atentados a embaixadas americanas na África. Foram 2 embaixadas do Quênia e da Tanzânia ao mesmo tempo. 224 pessoas morreram. 4 terroristas ligados a Osama Bin Laden foram julgados e condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos. Há menos de 3 semanas, Bin Laden teria ameaçado organizar um atentado como o de hoje. Uma fonte do FBI disse à rede de televisão NBC que Osama Bin Laden deve estar por trás dos ataques. Ele é suspeito de outros ataques a bases militares americanas na Arábia Saudita em 95 e 96 e ao destroyer USS Cole no Iêmen no ano passado. Há anos o governo americano pede a extradição de Bin Laden, mas o Afeganistão nega o pedido. Bush já tinha avisado. Vai responsabilizar o Afeganistão por qualquer ataque de Bin Laden. As autoridades americanas estão evitando falar em suspeitos. O último atentado que os Estados Unidos sofreram em território americano aconteceu em 1995 em Oklahoma. O carro-bomba que destruiu o edifício do governo federal matou 168 pessoas. Os americanos logo suspeitaram de extremistas árabes. Depois o FBI pegou o verdadeiro culpado, um americano, Timothy McVeigh, que foi executado em junho deste ano. Na hora em que aviões explodiam em prédios americanos, o secretário de Estado, Colin Powell, estava no Peru. Ele interrompeu a visita oficial para voltar aos Estados Unidos. Antes de embarcar, o general da Guerra do Golfo mandou um recado aos terroristas. Eles podem destruir edifícios e matar pessoas, mas nunca matarão a democracia. Durante a madrugada, no Oriente, a capital do Afeganistão começou a ser bombardeada.
As imagens da rede CNN mostram mísseis e armas antiaéreas em ação nos arredores de Cabul. As explosões começaram por volta das 6h30 da tarde, horário de Brasília. Assessores da presidência dos Estados Unidos disseram que não houve ataques americanos no Afeganistão e levantaram a hipótese de que o bombardeio tenha sido obra da oposição ao governo talibã. Vamos agora ao vivo a Nova York. A repórter Zileide Silva tem novas informações. Fátima, esta informação de que os Estados Unidos não têm nada a ver com os ataques em Cabul foi confirmada agora há pouco pelo secretário de Defesa americano. E aqui em Nova York, um terceiro prédio que ficava ao lado das Torres Gêmeas caiu também. Foi no finalzinho da tarde. Ele tinha 47 andares. Esse prédio, as torres e outros 5 edifícios formavam o principal complexo econômico aqui de Nova York. Agora, 7h30 da noite aqui em Nova York, 8h30 aí no Brasil, um exército de 10 mil pessoas está no local, vasculhando os escombros em busca de vítimas e sobreviventes. Segundo o prefeito de Nova York, pelo menos 2.100 pessoas ficaram feridas só aqui em Nova York. 600 foram hospitalizadas. Quase 12 horas após o atentado, é impossível saber quantas pessoas morreram, mas pelo menos como 20 mil estavam nos prédios ou próximas a eles durante os atentados, o número de mortos pode chegar a dezenas de milhares. Bonner. Em instantes, o país que se preparava para a Guerra nas Estrelas é vítima de seus aviões de passageiros. E o atendimento aos feridos numa cidade paralisada pelo terror. O presidente americano George Bush estava fora de Washington quando aconteceram os atentados. Quando os ataques começaram, o presidente Bush participava de um congresso sobre educação na Flórida. Foi na sala de aula que ele recebeu a notícia. Bush pediu orações e 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Depois, anunciou que estava voltando a Washington. Mais tarde, Bush apareceu no lugar mais distante da capital ainda, uma base aérea do estado de Louisiana. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Bush disse que a liberdade foi atacada por covardes sem fé e que ela seria defendida. O presidente prometeu caçar e punir os responsáveis. Garantiu que está sendo feito tudo o que é necessário para proteger a população. Há 8 meses no poder, Bush enfrenta a primeira grande prova, o maior ataque terrorista já realizado em território americano. Ele diz que as forças do país estão sendo testadas e que vão passar do teste. A primeira-dama, Laura Bush, faria um pronunciamento no Senado sobre educação. Ao lado do senador Edward Kennedy, ela garantiu que as crianças do país estão protegidas. A primeira-dama e as filhas foram levadas para um lugar não revelado. George Bush deixou a base aérea de Louisiana e foi para outra base aérea, no estado de Nebraska, no centro dos Estados Unidos, bem longe de Washington, mas já voltou à capital. A Casa Branca anunciou que ele fará um pronunciamento logo mais às 9 horas, 10 da noite, em Brasília. Os ataques terroristas surpreenderam também por derrubarem o que parecia uma verdade incontestável. Até hoje, o mundo considerava o sistema de segurança americano praticamente inviolável. Os inimigos mudaram. Foi com esta frase que o presidente George Bush anunciou o início de um novo projeto antimísseis americano em maio deste ano. Depois da Guerra Fria, o inimigo não era mais a Rússia. O terror poderia atacar do Irã, do Iraque, da Coreia do Norte. O sistema de 60 bilhões de dólares vai criar armas capazes de derrubar mísseis inimigos logo após o lançamento. Só que o ataque não veio do espaço, foi despachado por aviões civis e americanos. Significa que nenhum sistema de segurança mais perfeito é infalível. E o terrorismo é exatamente isso, é a surpresa. Agora sim é que a gente vai poder dizer que isso era previsível, mas até aí nunca ninguém imaginou que iam se encontrar pilotos de avião a jato disponíveis a se suicidar atacando um prédio, quer dizer, era impossível prever isso. Todos os dias, mais de 20 mil aviões decolam e pousam nos Estados Unidos. A questão agora é saber como foi possível levar um Boeing ao Pentágono sem que ele fosse interceptado muito antes de atingir um alvo tão estratégico. Com a população em pânico e os transportes interrompidos, Nova York parou.
O clima em toda a cidade era de guerra, mesmo em lugares onde só se via de longe a fumaça do incêndio. Todos os túneis e pontes que levam à ilha de Manhattan foram fechados. As bolsas e os bancos não chegaram a abrir. As escolas ficaram com as crianças, porque os pais não puderam buscá-las. Só as ambulâncias circulavam, levando feridos para todos os hospitais da cidade. Times Square, o coração de Nova York, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua, em estado de choque. É uma guerra, é como Pearl Harbor, quando o Japão nos atacou de surpresa. Esta não quer revide. Destruíram a minha casa, ela disse, o símbolo da minha cidade. Mas a América tem que responder com amor. Nova York vai dar a volta por cima, disse o policial. Nós sempre levantamos a cabeça. Os nova-iorquinos demonstraram solidariedade, fazendo fila na porta dos bancos de sangue. Sem metrô nem ônibus, o jeito foi voltar a pé para casa ou sentar na calçada para ver no telão as notícias da tragédia. Esta se desesperou. Quero ir para casa, era tudo que ela conseguia dizer. Muitos eram sobreviventes que andaram mais de 60 quarteirões, ainda surpresos por estarem vivos. Nós estávamos sendo retirados do segundo prédio quando o avião caiu. Tudo tremeu, parecia um terremoto. Meus amigos que estavam nos andares de cima devem ter tido uma morte horrível. Muitos pularam lá do alto. Este estava ao lado do primeiro prédio quando ele desabou. Ainda levava poeira nos sapatos. Saí correndo a toda, a nuvem dos escombros atrás. Muita gente caiu e morreu sob os destroços. Este ficou encurralado entre o rio e o incêndio. Só escapei de morrer asfixiado porque alguém me deu uma toalha molhada. Charles Moser trabalha em Wall Street e viu de perto o que aconteceu. Não havia visibilidade nenhuma e não havia forma de respirar fora dos prédios. E o pessoal ia correndo para Wall Street com uma parede de fumaça e debris atrás, não? Todos cobrindo suas caras com lenços com água, indo em direção oposta ao World Trade Center. Não todo mundo foi hacia a parte este da cidade para poder subir andando hacia o norte. Agora, os primeiros 10 blocos não dava para avançar muito, não tinha trânsito, só veículos de emergência. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, estava num prédio ao lado do World Trade Center. Chegou a ficar preso nos escombros, mas conseguiu sair pelo subsolo. Nova York e a América, disse Giuliani, são mais fortes do que esses bárbaros terroristas. A democracia vai prevalecer. No Brasil, 30 voos para os Estados Unidos foram cancelados. 2 aviões que já estavam no ar tiveram que voltar. Pouco depois do atentado, o painel do aeroporto informava: todos os voos previstos para os Estados Unidos foram cancelados. Aviões que já estavam no ar receberam ordens de interromper a viagem. A companhia me informou que era para retornar devido ao ataque terrorista, que não ia conseguir pousar lá. Os passageiros deste voo da TAM, que ia de São Paulo para Miami, ficaram assustados. A tripulação ajudou a gente a se acalmar tudo. A gente não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Não sabia o avião voltando. E depois que o comandante informou pra gente. Estou nervosa que eu tenho minha filha lá com os meus netos e meu genro, né? Lógico, eu ia visitá-los. Outro voo da TAM, que ia de Brasília para Miami, fez escala em Manaus e não seguiu viagem. Por telefone, as pessoas tentavam saber notícias de Nova York. 2 aviões da Varig que saíram de São Paulo foram desviados para 2 cidades no México. Por precaução, a United Airlines decidiu interromper vários voos, inclusive o deste grupo, que saiu de Boston ontem à noite, mesma cidade onde um dos aviões foi sequestrado. Os passageiros foram obrigados a trocar de companhia em São Paulo para conseguir chegar ao Rio de Janeiro. Eu fiquei horrorizada, porque podia ter sido comigo questão de horas. Eu entrei em pânico e pensei logo na Terceira Guerra Mundial. Esta estudante esperava a chegada da mãe, que vinha de Nova York. Quando soube que vários aviões foram sequestrados, entrou em pânico. O cara ainda falou que 5 estavam sumidos, não tinha informação. Eu comecei a chorar. Eu falei, putz, minha mãe, né, que estava vindo de lá. Só o desespero, não pensei em nada. Nos aeroportos, pouca informação. Durante o dia, nem a Infraero e nem as companhias aéreas sabiam dizer o que vai acontecer com os voos entre Brasil e Estados Unidos previstos para os próximos dias. A segurança nos aeroportos do país foi reforçada. Em Salvador, facas e tesouras identificadas pelo raio-x foram retiradas das bagagens. Em Belo Horizonte, até veículos foram revistados.
A tragédia fez muita gente mudar os planos no balcão do aeroporto. Este grupo cancelou uma viagem para a Europa. Nós estamos muito preocupados com essa evolução do que houve lá nos Estados Unidos, né? A situação está muito perigosa, né? Muito difícil, os aviões estão sendo sequestrados, prefiro voltar para casa. E voltamos ao vivo aos Estados Unidos. Zileide, qual é a situação de momento aí em Nova York? Bonner, Manhattan começa a tentar voltar ao normal. Hoje cedo, as comunicações aqui na cidade praticamente pararam. Os celulares não funcionavam. Completar uma ligação para outro país era praticamente impossível. Uma situação difícil, mas é o que está previsto, é o que deve acontecer quando um plano de emergência é acionado. Agora a situação é um pouco mais normal. Algumas linhas do metrô já estão funcionando. Túneis e pontes foram liberados, mas apenas para quem quer deixar a cidade. E o prefeito de Nova York fez um apelo, pediu para que as pessoas não venham para Nova York amanhã, já que as investigações continuam. As escolas públicas e as escolas católicas não vão ter aulas amanhã. Fátima. Em instantes, especialistas analisam as consequências do terror para o futuro do planeta. E nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram o banho de sangue. Há menos de uma semana, os Estados Unidos se retiraram da Conferência da ONU sobre Racismo e Xenofobia na África do Sul. Foi um protesto contra a decisão de se classificar Israel como um país racista. Posições como esta alimentaram ao longo dos anos o ódio de extremistas muçulmanos. Terror na América, festa no Oriente Médio. Nas ruas dos territórios palestinos ocupados por Israel, os americanos são vistos como amigos do inimigo israelense. Portanto, inimigos que merecem o pior. Alá é maior, grita este grupo. Para exibir felicidade, o dono da loja distribui doces. Há muita gente disposta a festejar a desgraça alheia diante das câmeras internacionais. Mas os líderes do mundo islâmico querem se distanciar do terror. O embaixador do regime talibã afegão, o mais radical entre os governos islâmicos, condenou o ataque. Com um ar grave e preocupado, o palestino Yasser Arafat oferece os pêsames ao presidente Bush e ao povo americano. É um ataque terrível, diz ele. Estou completamente chocado. É inacreditável. A rápida condenação revela o medo que toma conta do mundo árabe e muçulmano. Confirma do Oriente Médio o jornalista Munir Safati. Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Irã e Líbia. Esses 6 países colocaram suas forças armadas em estado de alerta máximo. Há um temor generalizado sobre qual será a reação americana diante das acusações de que extremistas muçulmanos estariam por trás dos atentados nos Estados Unidos. As facções palestinas tidas como suspeitas também estão em alerta nos acampamentos de refugiados na Jordânia, Síria e Líbano. E quase todos os países árabes favoráveis à causa palestina, o clima é de tensão. Todos estão preocupados com a reação que já começou vinda do Ocidente. Aqui no Líbano, por exemplo, 5 companhias aéreas internacionais suspenderam seus voos para Beirute, apesar do primeiro-ministro libanês, Rafik al-Hariri, se apressarem em lamentar os atentados e encaminhar condolências ao povo americano, num sinal de que o Líbano nada tem a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos. A festa nos campos de refugiados palestinos é inflamada por quase um ano de confrontos diários com a força de ocupação israelense. Mas a maioria dos habitantes do mundo árabe, que nada tem a ver com o terror, vai dormir hoje com medo de uma retaliação americana. Mas quem teme sofrer o maior prejuízo de todos é a imensa e pacífica comunidade muçulmana que vive aqui na Europa. Preocupado com uma onda de preconceito anti-árabe, o especialista britânico alerta: radicais terroristas não podem ser confundidos com a imensa população muçulmana que trabalha e respeita as leis pelo mundo afora. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon decretou luto no país. As fronteiras com o Egito e a Jordânia foram fechadas como medida de segurança. E o ministro da Defesa cancelou uma viagem que faria nos próximos dias aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, lideranças islâmicas e judaicas condenaram os atentados e fizeram um apelo a favor da paz. Na mesquita do bairro paulistano do Cambuci, uma oração pela paz, citando o Alcorão, livro sagrado do islamismo. Se nós matar uma pessoa, é como tivesse matado toda a humanidade. Então nós deploramos este ato criminoso. Ofensa à religião, atentados como os de hoje nos Estados Unidos
são condenados também por entidades muçulmanas de caráter mais político que atuam em São Paulo. Abaixo a ocupação. A frase cobre as paredes da casa onde encontramos um militante palestino. Ao lado dele, um judeu. Juntos, eles lideram uma entidade que prega a paz entre os dois povos. Para eles, o fato da maior potência do planeta não ter conseguido se defender do ataque de hoje mostra que a força não vai garantir a segurança mundial. Nós podemos tentar acabar com o terrorismo pela força ou podemos tentar acabar com o terrorismo pela paz. Porque não é possível que o mundo, que a ONU, que os governos mundiais deixem isso acontecer mais uma vez. No Rio, este representante da juventude islâmica tem medo que o atentado estimule o preconceito contra os muçulmanos. Que se apure o atentado, que se veja realmente quem fez isso e que se condene quem praticou isso, não as demais pessoas. Generalizar isso é uma injustiça. As boas relações entre a comunidade judaica e a comunidade muçulmana no Brasil vão continuar sendo relações de respeito mútuo e cordialidade. Não vamos importar terror para o Brasil. Na Grã-Bretanha, faltavam 15 minutos para as 2 horas da tarde, quando o primeiro avião se chocou contra uma das torres do World Trade Center. A partir daquele momento, não só o país, como toda a Europa parou, atônita, para saber o que estava acontecendo. A tradicional pontualidade britânica